Depois de um tempo de pausa, aqui estamos nós, e isso num momento especial, tanto na minha vida quanto na vida do meu amigo. Um católico e um Macumbeiro. Será que pode ser alguma coisa boa desse vídeo? Olha, para começar, já vou fazer uma pergunta bem difícil que o pessoal tem dificuldade de responder, né? Quem é o Jalisson pelo Jalisson? Nossa, né? Realmente bem difícil. Eu diria complexidade seria um termo bem aceitável para tentar me entender um pouco. Acho que é um misto de sentimentos e emoções, tanto no dia a dia, né, na vida cotidiana, quanto nos quesitos religiosos e de modo geral, eu acho que complexidade seria um bom rótulo para tentar começar a me entender. A gente viu o seu Instagram, né? A gente viu que você é uma pessoa muito ligada à arte, né? Maquiador, né? Daí tem os trabalhos com a arte, com as imagens que você faz. O que a arte representa para você? Porque é algo que fala mais a alma do que ao corpo, né? Então, o que tudo isso representa para sua vida simbólica, né? Para sua vida interior? Eu vejo a arte como uma ponte de cura, um meio de cura. Tem uma fala de Fernanda Montenegro, em um corte de um filme, que ela fala justamente isso, né? Que a arte consegue curar coisas que talvez a gente defina como incurável. E eu acho que é um pouco disso mesmo, a gente conseguir expressar o mais puro do nosso eu, a gente consegue se compreender, consegue se entender e criar essa ponte, realmente um vínculo espiritual. E quando a arte anda lado a lado com a espiritualidade, a gente começa a ter diante de todo esse processo. A gente tem algo em comum, que é a religião, né? Apesar de pertencermos a religiões diferentes, ambas as religiões falam sobre o transcendente, sobre algo maior, né? Sobre essa vida espiritual. O que a religião significa para você? O que ela te ensina? Como que ela te fortalece no dia a dia? Como que é a sua vivência religiosa? Eu diria que é uma pergunta bem interessante e profunda ao mesmo tempo, né? Quem me conhece intimamente sabe que hoje em dia viver sem a religião para mim é algo bem possível. Desde que eu tive esse contato, né? Eu cresci em igreja católica, fui coroinha, então tive todo um período dentro da igreja católica, o cristianismo católico. E quando eu me deparei com a religião, com a fé, entendi que isso era parte de mim, de minha ancestralidade. É como se eu tivesse morrido do eu que eu acreditava que conhecia e passei a me entender verdadeiramente como eu que eu sou hoje, enfim, quem eu quero me tornar no dia a dia. Então acho que não tem muito uma distinção entre Jalisson pessoa e Jalisson religião. E isso às vezes é um pouco complicado na prática, né? A gente precisa dividir as coisas, mas eu diria que a religião é basicamente o meu dia a dia. É, a minha fé é expressada assim, né? O meu respirar, o meu trabalhar, até os dias mais complexos e complicados da vida também é a minha religião. Então eu vejo a religião não como um distinto da existência, mas como esse cotidiano mesmo, sabe? Do mais simples ao mais extraordinário. Você anunciou um projeto chamado Exu Mulher, né? E a gente acompanhou a divulgação. Antes da gente falar o que é esse projeto, como que ele nasceu, como surgiu a inspiração, a ideia de ter esse projeto, como que foi a primeira inspiração, assim, quando você tá, vou fazer tal coisa, quando que nasceu isso e como foi? Ele nasce através da minha pombogira, Dona Sete Encruzilhadas, e foi justamente nesse processo de conexão, nesse processo de ponte espiritual mesmo. Eu tenho essa imagem, ela me carrega há 3 anos, e ela passou por algumas ritualísticas, enfim, alguns procedimentos religiosos, eu vou chamar assim, e desgastou ela com o tempo. E de 3 anos, recentemente eu decidi reformar ela. Então, refiz completamente ela, e nesse processo de reforma e toda a reestrutura, né, troquei tom de pele, enfim, foi nascendo nascendo esse questionamento, eu diria, interno, de que outras pessoas talvez sintam um pouco isso, né? Foi muito íntimo para mim sair desse padrão, né, desse arquétipo que a gente tem sobre Pombogira e as religiões afro-religiosas, esse arquétipo que a gente tem sobre Pombogira e as religiões afro-brasileiras, e nasceu todo esse questionamento de que talvez tenham pessoas também que sintam o mesmo que eu senti, que é essa necessidade de olhar para o nosso altar, olhar para o nosso espaço e se entender parte daquilo. Eu acho que a fé, de um modo bem geral, tem talvez ensinado ou deixado claro, de uma forma talvez não, né, proposital, eu diria, o afastamento da espiritualidade, sabe? É como se as pessoas estivessem sendo ensinadas a como ter que cultuar a fé, quando na verdade é um processo íntimo, é um processo pessoal.
E nasce, né, toda essa criação, né, de loja e todos os projetos, nasce através dela, de um trabalho justamente com ela, com a imagem dela. Legal. E o que é esse projeto que você inaugurou hoje, dia 22, né? O vídeo vai ser postado depois, mas esse projeto que você inaugurou ele, o que é esse projeto? O que você procura, né? O que você pretende mostrar com esse projeto aí que está nascendo? Eu criei a loja Encruzilhada, né, que é o nome da loja. O projeto Exu Mulher é parte do lançamento, da apresentação da loja, mas eu criei o Encruzilhada no intuito realmente de ponte, né, de criar esse contexto de ponte entre o físico e o espiritual, e por essa questão de vivência da arte, quando a arte anda lado a lado com a espiritualidade. Então a loja em si, ela nasce no intuito de levar para as pessoas no físico aquele contato interno que elas têm com o invisível, né, com tudo que elas carregam e protege elas no dia a dia. Você está indo para um canal que a sua maioria são pessoas católicas, né? E eu acho que é bastante interessante a gente fazer uma pergunta que é o que vai acabar surgindo, né, naturalmente, sobre a questão da demonização da cultura africana, da religião afro-brasileira, né? Então, como que você consegue explicar as entidades, o que são realmente? Eu sei que não são, né? Mas Sim. Só para fazer parte da pergunta, são demônios, não são? É coisa ruim, não é coisa ruim? É para fazer o mal, não é para fazer o mal? O que é isso tudo? Tudo isso, na verdade, nasce de um processo histórico, né? Quando a gente fala sobre a afro-religião, né? A afro-religião brasileira, no caso, a gente está falando de um processo muito antigo, histórico, de escravidão, de cultura, e, enfim, da pior condição que o ser humano poderia chegar no Brasil, né? Que foram os escravos. Então a gente transcende completamente esse olhar de arquétipo mesmo, que infelizmente muitas pessoas até da própria religião têm, mas foge um pouco desse arquétipo de beleza, de mulher, e tende a entender como cultura realmente, né? E toda a desconstrução da cultura dos períodos antigos para os períodos atuais. Sobre demonização, com certeza não existe, nas tradições afros, né, não existe o demônio, isso é eu vou usar o termo criação no sentido de prática, né, de liturgia mesmo, isso é uma criação cristã, a gente não tem um demônio, a gente não tem uma imagem manipuladora e que açoita e que protagoniza todo esse caos, né, a gente acredita no bem e no mal e nas consequências de tudo, que é movimento, né, tudo acaba sendo divino à nossa volta, por tudo ser criação do próprio Criador. Então não tem como ser demônios ou coisas semelhantes, porque não fazem parte da nossa cultura, né? Exu não é o diabo. E como eu falo, né? A gente foge muito desse contexto de impor religiões, eu diria, para entender realmente o complexo que é a África em si e todo o conceito de como tudo isso chega no Brasil. Eu entendo como funciona nessa questão de um certo ar de ignorância, eu diria, das pessoas olharem para o desconhecido e automaticamente rotular ou julgar de alguma forma. Nasce do sincretismo religioso, onde tem essas comparações, né, de divindades, até por uma questão de sobrevivência no período de escravidão, enfim. Foi muito necessário, né, as pessoas, os escravos principalmente, precisavam rezar para divindades católicas por, enfim, N motivos, e um deles para não morrer. Então não era aceitável que cultuassem nada que tivesse ligação com a África, com o preto, e começa esse processo de sincretismo religioso, né, onde eles são ensinados, né, o cristianismo é passado para eles são ensinados o que são as divindades, como funciona, o que elas fazem na vida das pessoas, e existe um processo de comparação, né, e aí onde nasce o sincretismo religioso, onde as pessoas passam a comparar Jesus Cristo com Oxalá, Oxum com Nossa Senhora Aparecida, e aí vai gerando tudo isso. Mas eu acredito que nesse conceito, quando eles entram na visão sobre Exu, né, quem é Exu, o movimento, o que vai do lado oposto do que os outros orixás vão, eles partem para o lado da ignorância. Então eles deixam de querer entender o que seria o lado oposto, e existe esse equilíbrio, né, e Exu é parte disso, e eles passam a julgar, talvez, ou a comparar também com o próprio demônio, na visão cristã. Então, acho que não tem ligação com o demônio, não fazem o mal. Eu acho que isso, não só acho, como de fato, né, isso é muito interno. As pessoas, elas não precisam estar em uma religião para ter qualquer tipo de prática. Na verdade, elas nem precisam pertencer a uma religião
para fazer o que o coração delas Sim. querem que seja feito. Hoje você fez a apresentação da Maria Padilha, né? E como que vai funcionar esse projeto? Cada semana, cada dia você vai apresentar algum? Ou vai ficar só nela e vai fazer todo o trabalho em volta dela? Pode falar ou é surpresa? A gente tem um longo processo por à frente. Por a minha ansiedade, assim, seria um atrás do outro, porque eu não paro, minha mente não para um minuto. E aí entra a complexidade, mas eu preciso dessa pausa até para a produção, né, das peças. A loja, como eu disse, foi tudo criado enquanto restaurava a imagem, e automaticamente eu consegui criar a loja em si. Então, até meu último lançamento, eu já tenho definido como vai ser, já está tudo escrito, já está tudo certo, como vai funcionar. Um bom virginiano. A loja, um bom virginiano. A loja vai ser apresentada em sete temas, né, eu diria assim, e cada tema direcionado a uma divindade. Então a gente tem novos projetos vindo por aí. Hoje o lançamento foi Exu Mulher, que foi quem me inspirou a tudo isso, né? Abriu essa ponte, abriu ainda mais minha visão para o campo espiritual. E Exu Mulher nasce justamente disso, dessa necessidade humana de conexão, de autoentendimento, né? Quando a gente entende que ela não é parte do externo que vem para nos proteger, e sim parte do interno, que às vezes cai no esquecimento, a gente começa a entender por onde a gente está andando. Então a gente lança o Exu Mulher como a grande abertura desses próximos projetos que vão vir por aí. Para a gente finalizando aí a entrevista, né? Uma das nossas conversas que a gente teve fora das câmeras, você colocar a ideia justamente, né, personalizar as imagens, né, de acordo com a realidade da pessoa, aquilo que ela está vivendo, né? Então, o que que as pessoas vão conseguir encontrar nessa sua loja? Né? O que que elas vão poder adquirir nessa loja? Como que vai funcionar? Bom, o intuito é realmente essa transparência entre o divino, na mesma intensidade de conexão, essa transparência entre o divino e o físico, né, o humano. E eu entendo, como praticante da religião, eu entendo a necessidade de contato mesmo, né, de comunicação. Eu mesmo senti muita necessidade, isso é bem íntimo meu, mas senti muita necessidade de chegar até meu altar e me sentir parte daquilo. Quando a gente sai desse personagem que precisa cultuar para obter tal resultado e passa a cultuar realmente porque isso faz parte da nossa vida. E entendendo essa lógica também eu entendo que tem, assim, a gente está falando sobre o Brasil, né, uma miscigenação imensa de cores e, enfim, ideologias, sincretismos, então tem um misto de ideias que se conectam com a fé. Tem pessoas que obviamente vão se conectar por o tom de pele, né, entende talvez a tradição ou o próprio tom de pele e quer a imagem no tom de pele dela, e aí ela consegue obter isso. Tem pessoas que vão seguir apenas a tradição, então, sei lá, uma pessoa branca entende a tradição, a questão africana, uma questão escrava, e também quer uma imagem na pele preta para remeter à cultura, né, preservar a cultura, e ela consegue obter isso também. E tem pessoas como eu que vai para um lado completamente oposto, que aí quer, é louco por imagem vermelha. E aí ela vai conseguir uma imagem vermelha também. Então o intuito é tornar físico essa ponte espiritual mesmo de conexão, né? Lembrando que eu acho muito importante a gente pontuar isso assim em todos os quesitos, e que a imagem não se trata exatamente da divindade, né? É só algo que agrada os nossos olhos, é algo que torna mais forte o nosso ponto de fé, né? A gente, acho que na condição humana precisa ver, né? Precisa tocar para se sentir parte daquilo, entender que aquilo existe, que aquilo está ali. Então isso não se trata realmente de Maria Padilha, isso não se trata de algo que vai ter força, que vai caminhar à noite, mas se trata de algo que conforta o nosso íntimo em dias que a fé está um pouco falha, porque esses dias também existem. Exatamente. Fora das câmeras também, tem me ensinado muito sobre uma religião que veio da minha cultura, veio do meu povo, né? Mas como bom doutrinado que eu sou, eu fui para o cristianismo. Então, queria agradecer muito por esse tempo, por você nos ensinar, né? E ver que você é uma pessoa realmente muito espirituosa, né? Dá para ver na sua fala que você vive aquilo, né? Que você está pregando. Então, eu queria deixar um espacinho para você deixar alguma mensagem por final, né? Falar com o pessoal. Fique aí à vontade. Muito obrigado. Bom, eu sei que é muito difícil a gente chegar em um vídeo muito curto. A gente levaria dias, talvez vidas, para conscientizar pessoas. Mas eu convido vocês a entenderem um pouco mais, a pesquisarem um pouco mais e principalmente não perderem a própria fé de vocês. Eu sei na prática o quanto isso é tão íntimo, o quanto isso é tão valioso, independentemente da fé, independentemente da religião. Eu acho que é o mais grandioso que a gente carrega na nossa vida. Quando a gente passa a olhar para isso na nossa própria vida como uma joia,
a gente começa a se conectar com outras pessoas, mesmo que de religiões diferentes, se for o caso, entende também a valiosidade que tem aquilo na vida da pessoa. Então, entenderem um pouco mais, pesquisarem um pouco mais, pregarem um pouco mais, pessoas do axé precisam também falar um pouco mais do que é a nossa cultura, do que é a nossa fé, do que é a nossa religião, talvez para apagar um pouco do que foi criado ao longo dos tempos, na pior condição que um ser humano poderia viver.